Bem, hoje celebrando o Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos, é evidente que uma das primeiras coisas que vem à mente é a parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Ainda que, na verdade, a figura que mais se destaca na parábola é a figura do pai. Podíamos dizer que esta, na verdade, é a parábola do pai. É interessante que Jesus, na verdade, esta é a terceira parábola de uma série de 3, onde Jesus primeiro fala a parábola da ovelha perdida, então da moeda perdida e agora do filho perdido. E é sobre isso que esta parábola trata, de um filho que se perdeu, mas que foi restaurado. E, portanto, como eu disse, ao observarmos a figura do filho, na verdade são 2 filhos, ao colocarmos o título de parábola do filho pródigo, do filho perdido, cometemos alguns erros, porque acabamos focando e observando, colocando a nossa observação sempre em cima do filho que se perdeu. Mas, na verdade, Jesus ele está mostrando o perfil do pai como um perfil importantíssimo nessa parábola, e também a história, na verdade, do segundo filho, o filho mais velho, que nós muitas vezes acabamos não prestando atenção, porque por causa do título, e é bom lembrar que os títulos, na verdade, não pertencem à Bíblia, eles foram agregados muitos séculos mais tarde. Na verdade, a Bíblia era só um texto corrido, sem capítulos, sem versículos e sem títulos. Os títulos foram agregados depois, é por isso que eles variam de Bíblia para Bíblia, porque as próprias editoras de cada Bíblia podem decidir colocar um título diferente. E quando nós colocamos, portanto, um título naquilo que o próprio Jesus não colocou, nós temos uma tendência de fixar-nos apenas no personagem do filho pródigo, apenas no personagem do filho perdido, enquanto Jesus, na verdade, estava claramente dando ênfase em 3 pessoas distintas: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. E quando nós observamos o relacionamento de pai e filho que Jesus desenha nesta parábola, nessa história que ele criou para ilustrar verdades espirituais, uma parábola não é uma história verdadeira, não é uma história factual que aconteceu, elas são ilustrações que vinham da mente de Jesus. Para ilustrar verdades espirituais, Jesus criava histórias para usá-las como ilustrações. A ênfase que a Bíblia dá sobre a figura do Pai na Bíblia Sagrada é enorme, é muito grande. Basta ver que o próprio Deus, a primeira pessoa, conhecida também como a primeira pessoa da Trindade, recebe o título nas Escrituras de o Pai. O próprio Deus, na verdade, ele não tem nenhuma similaridade com essa questão nossa como pais, com a paternidade humana, no sentido de que nós geramos pessoas. Deus gera pessoas, Deus criou tudo que existe foi gerado por Ele. Mas o Filho, Jesus, que é chamado de Filho e que se refere à primeira pessoa da Trindade como o Pai, nunca foi gerado. Ele é Deus também. Ele sempre existiu. Ele nunca teve um começo. Ele tem, na verdade, os mesmos atributos do Pai, os mesmos poderes, o mesmo tempo de existência. Na verdade, a própria palavra tempo nem cabe nesses casos, porque eles são eternos. Uma vez que não tem começo, não tem fim, a própria palavra tempo não se adequa para falar da Trindade. Mas com isso eu quero dizer, Jesus adota o título de filho e passa a chamar a figura da primeira pessoa da Trindade de Pai, ainda que ele próprio, na verdade, nunca foi gerado pelo Pai, gerado por Deus, no mesmo sentido em que nós, pais humanos, geramos filhos. Ele gerou Jesus
no sentido de ser o responsável por enviar Jesus para a terra e causar toda a gravidez de Maria pela sua supervisão e poder, de maneira que José, na verdade, não teve participação na gravidez. O óvulo foi fertilizado pelo Espírito Santo de Deus. E a partir deste momento, Jesus, ao se posicionar na condição de que quem vai se submeter, ele como a segunda pessoa da Trindade, vai se submeter dali para frente à primeira pessoa da Trindade, então ele começa a se chamar de filho e começa a chamar a primeira pessoa de o Pai. E por toda a Bíblia nós vamos vendo Deus aparecendo como esta figura. Na Bíblia também nós encontramos em alguns pontos Deus se comparando a uma mãe. Como em Isaías, por exemplo, ele diz, pode uma mãe esquecer do filho a que ela amamenta? Deus ali se utiliza de um instinto dos mais poderosos de amor que um ser humano possa ter, o amor de uma mãe. E Deus diz, é possível que uma mãe possa esquecer um filho que amamenta, mas ao mesmo tempo lembrando da fraqueza humana e lembrando do que o pecado pode fazer na história humana, ele diz, mas ainda que uma mãe possa esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Jesus, em um certo momento, quando ele olha para Jerusalém, pouco antes de ir para o Getsêmani e ser preso e crucificado, ele também revelou um aspecto que nós podemos dizer materno. Quando a Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém, ali sentado no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, quisera eu que eu pudesse te acolher debaixo dos meus braços, como a galinha cobre os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas de maneira geral, ainda que existam esses pontos, um ou outro ponto onde o próprio Deus se compara ao afeto materno, de maneira geral, ao longo de toda a Bíblia, a figura do Pai é que vai representar a figura de Deus. Principalmente pela questão da autoridade, do papel da autoridade. Exatamente por isso está ligado diretamente ao fato de que Deus também determinou na criação de que diante de Deus, homem e mulher teriam o mesmo valor intrínseco, seriam iguais, ninguém é maior ou menor que o outro, mas do ponto de vista funcional, Deus determinou que a mulher deveria estar submissa ao marido, ou seja, numa submissão. Portanto, cabe ao marido a missão da liderança. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista das Escrituras, cabe ao homem a responsabilidade de ser o sacerdote da casa. Cabe ao homem a responsabilidade de ser o suporte espiritual da sua casa. É claro que, no caso do homem falhar na sua função, a mulher deve assumir esta função, porque ela não pode deixar que a casa desabe, espiritualmente falando. Mas não é o que Deus desejou, não é o que Deus planejou. Portanto, cada jovem, ao se casar, ele deve saber, cada jovem homem deve saber que Deus espera de você exatamente isso, que ao casar-se você seja o supridor da casa, o responsável da casa, aquele que vai ter a autoridade sobre a casa, porque é esse o desenho que Deus planejou desde a origem de todas as coisas. Porém, agora na parábola do filho pródigo, ou na parábola do pai, ou na parábola da família, como também podemos mostrar aqui, Jesus enfatiza para mostrar a essência do Evangelho. Ele cria essa história belíssima, que provavelmente é a parábola mais famosa das Escrituras, a parábola do filho pródigo. E nessa figura ele deixa de lado a figura da mãe para se concentrar na figura do pai e no relacionamento do pai e dos seus filhos. Ali Jesus tem claramente a intenção de mostrar na figura do filho mais novo a figura do homem ou do ser humano mundano, ou seja, aquele que não tem interesse pelas coisas de Deus, aquele que naturalmente tem uma atração muito maior, ou quase que exclusivamente, para as coisas desta vida secular, desta vida mundana.
E por isso ele vai cometer, como nós vamos logo em seguida ver, uma enorme ofensa contra o pai, algo que, de acordo com os costumes e as leis daquela época, ele teria que ser punido. Provavelmente, apesar de ser adulto, ele deveria receber uma surra do seu pai. Era o que a sociedade iria esperar quando esse moço chega para o seu pai e pede que o seu pai divida a herança. Porque esse homem ele só se preocupa com uma coisa, ele só se preocupa com o prazer, ele só se preocupa em experimentar a vida. O lema dele é bem descrito numa palavra criada do idioma inglês, YOLO, You Only Live Once, você só vive uma vez. Então, debaixo dessa filosofia de que você só vive uma vez, as pessoas estão dizendo, então vamos chutar o pau da barraca, vamos pisar no balde mesmo, vamos meter o pé na jaca, porque já que é uma só vida, vamos aproveitá-la. Na verdade, deveria ser exatamente o oposto. Exatamente porque temos só uma vida é que nós tínhamos que saber muito bem como utilizá-la, porque não temos de sobra. Não temos outra oportunidade. A Bíblia diz para você esquecer qualquer ideologia, qualquer filosofia, qualquer teologia que ensine você a acreditar numa vida, numa segunda chance de salvação após a morte, porque a Bíblia não ensina isso em lugar algum. A Bíblia não ensina absolutamente nada sobre purgatório. Não existe essa subdivisão do inferno, onde uma pessoa ali não vai queimar inteiramente, vai só tostar um pouquinho e depois, de repente, vai encontrar uma saída e vai para o céu. Não existe. Tampouco existe a oportunidade da reencarnação, como ensina o Espiritismo. Não existe. A Bíblia diz claramente, ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Ele terá que comparecer diante de Deus e o seu destino terá sido determinado pela sua vida. Aquilo que ele sustentou como crença, como fé, no último minuto da sua vida, é o que vai determinar a sua eternidade. Como eu mencionei bastante, creio que de forma bem clara no domingo passado. Agora, Jesus está ensinando sobre a figura deste homem que representa as pessoas que não querem nada com Deus, inclusive que estão nas igrejas. Aquelas pessoas que estão de corpo presente da igreja, mas na verdade elas não têm nenhuma sede por Deus, nenhum interesse por Deus, nenhuma fome pela palavra de Deus. Frases como essas que o Marcos usou aqui no louvor, Senhor, nós temos sede de Ti, nossa alma tem fome de Ti, tais pessoas nem sequer entendem o que sequer isso significa, porque eles não têm nenhuma fome, nenhum interesse. Eles estão na igreja por razões que só Deus sabe. É por um namoro, é por um grupo social, é porque gosta da companhia, ou gosta da música, ou gosta do estilo de vida, ou gosta da filosofia. Mas a pessoa de fato vive uma vida que a Bíblia chama de carnal. É uma vida que toda a sua tendência e toda a sua inclinação é para as coisas que satisfazem a vida secular, a vida humana, não a vida espiritual. Por isso todas as suas tendências, a Bíblia fala disso como uma enorme inclinação, a inclinação para a carne. São aquelas pessoas que, mesmo que elas estejam na igreja, elas sempre vão ter uma inclinação para as coisas erradas, porque na verdade ela é uma pessoa carnal, ela é uma pessoa secular, como o filho pródigo que não se interessa pelo pai, não se interessa pela família, não se interessa pelo irmão mais velho, ele só se preocupa consigo mesmo. Essas pessoas só se preocupam com aquilo que possa lhe dar satisfação no momento. Então eu posso até ir para a igreja, embora eu não queira nada com Deus, enquanto isso trouxer alguma vantagem, algum interesse meu. A partir do momento também que isso não traga mais nenhuma vantagem, essas pessoas também vão sair da igreja mais cedo ou mais tarde. Aliás, é promessa bíblica. No Salmo 1 diz assim, que o ímpio ele não permanecerá na congregação do justo, mas será como a palha que o vento espalha. Porque ele pode ficar até por vários anos na casa do Senhor, mas como ele não tem interesse em Deus, como ele não tem nenhuma fome por Deus, nenhuma sede por Deus, a Bíblia diz que Deus vai fazer podas
constante. He will prune the tree. Ele vai cortar a árvore, porque a Bíblia diz que o bom jardineiro, ele poda a árvore que dá fruto para que ela possa dar mais fruto. E Deus, então, de tempos em tempos, Ele poda a sua igreja para limpar a sua igreja de pessoas que são, na verdade, como apenas o filho pródigo, são pessoas apenas mundanas, que apenas acontece de estar presentes num culto religioso, mas seu coração e alma, na verdade, nunca estiveram ali. Jesus vai usar também a figura do filho mais velho, e na figura do filho mais velho, Jesus vai abordar a figura do religioso. É aquele que está na casa do Pai. Ele quer estar na casa do Pai, ele está sempre com o Pai. Ele não pede para o Pai a sua herança porque ele quer ir embora. Ele está sempre com o Pai. Mas ele, na verdade, faz isso por puro legalismo. Quem conheceu o contexto da qual Jesus viveu, você percebe claramente que quando ele contou a história do filho pródigo, ele está pensando em qualquer ser humano carnal, eu e você, que antes, em algum ponto da vida, não tínhamos interesse nenhum em Deus, e que nos perdemos, e nos afastamos de Deus, e ofendemos a Deus. Mas quando ele coloca a figura do filho mais velho, do primogênito, quando você lê isso e você conhece o mínimo do contexto do Novo Testamento, você percebe claramente que Jesus estava dando um tapa de luva, Jesus estava alfinetando um grupo especial de religiosos, os chamados fariseus. Homens que se apegavam ao estudo da Bíblia, ao conhecimento, mas não havia nenhum amor naquele relacionamento. Eles estavam ali porque eles tinham medo de ir para o inferno, eles estavam ali porque tinham medo de viver amaldiçoados, eles estavam ali porque tinham medo de perder a bênção, mas não porque eles tinham qualquer interesse igualmente no Pai. E, portanto, Jesus, ao tratar esses dois, Jesus está tratando da totalidade da humanidade. Aqueles que não querem nada com Deus e aqueles que são religiosos, mas que igualmente não querem nada com Deus. E, finalmente, nós temos a figura do Pai. A figura do Pai é evidente nessa parábola que Jesus está falando de Deus. Ele está falando do amor e da ofensa que nós causamos a Deus, e mesmo assim, como Deus está sempre disposto a nos restaurar e tratar conosco. Mas ele mostra como tanto o carnal e o mundano pode se relacionar com Deus, como da mesma maneira o religioso precisa igualmente se relacionar, passar a se relacionar com Deus através do amor. A parábola começa Jesus dizendo que havia um homem com 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança, e assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Isso era algo totalmente incomum. Era até possível um pai fazer a divisão da herança ainda vivo, onde ele determinava que território caberia a cada filho, quantas cabeças de gado, enfim, todas as posses, cada um ficaria com a sua parte. Mas era absolutamente incomum que um filho chegasse para o pai e dissesse: pai, eu quero que o senhor divida a minha herança, eu quero a minha parte. Porque naquela cultura, e na verdade até mesmo nos dias de hoje, isso soa ainda como você na verdade dizendo para o seu pai: por mim eu preferiria que você já estivesse morto, porque meu único interesse em você na verdade é a herança que você tem para mim. Ao pedir uma herança antecipada, você basicamente estava dizendo: eu quero o que você pode providenciar para mim, mas eu não quero você. Você não me interessa. O que me interessa é o que você pode me suprir. E aqui nós vemos, nesta figura, aonde Jesus mostra... É preciso lembrar que a audiência original, ou seja, os primeiros ouvintes que ouviram esta parábola, eram judeus. Ou seja, Jesus sabia do impacto que isso ia ter quando ele contasse isso para os judeus. Porque dentro daquela cultura, quando Jesus disse: havia um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo chegou para o pai e disse: me dê a minha parte da herança,
Jesus já imaginava que muitos naquele momento iam colocar a mão sobre a boca de nossa, que isso? Como é que alguém tem coragem de fazer um negócio desse? Jesus sabia que aquilo ia causar um impacto naquela audiência, porque você não poderia fazer isso, era uma ofensa enorme. Portanto, o que é surpreendente na narrativa de Jesus é o silêncio do Pai. Você não percebe nenhuma repreensão do Pai. Você não percebe nenhum sermão do Pai. Você percebe um silêncio ensurdecedor do Pai. É um silêncio que nós temos até que fechar os ouvidos, porque é um silêncio que dói. Como é que pode um pai que recebeu uma ofensa tão grave diante da sua face, conseguir ter tamanho controle aonde ele simplesmente não retruca, não diz nada para o seu filho e ainda faz o que o filho pediu? Ele realmente divide. Isso era prescrito na lei, era possível um pai dividir em vida, então ele já dividia as terras, ele já dizia, essa terra aqui é sua, daquele rio para lá, meu filho, é seu, e dividia, portanto, a propriedade. Porém, quando o pai fazia isso em vida, o pai ainda tinha o direito sobre a propriedade e podia usufruir dela. Ou seja, em outras palavras, ainda que ele já tivesse dividido a herança, os filhos não tinham o poder legal de vender nada do que o pai acabou de dividir. Porque como o pai ainda estava vivo, o pai ainda tinha o direito de usufruir de todas aquelas coisas. Portanto, a ofensa ela é dupla. Porque primeiro o filho pede para o pai a parte da herança, e diz então que o pai repartiu a sua propriedade entre eles, é o que diz o versículo 11 e 12. Mas aí no versículo 13, Jesus nos mostra a verdadeira intenção que estava por trás do pedido, porque diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ou seja, Jesus está mostrando aqui uma dupla ofensa. Primeiro, porque o filho pede a herança para o seu pai enquanto ele está vivo. Segundo, porque ele não cumpre o que a lei determinava, de que ele não podia se apossar ainda, porque o pai tinha direito de desfrutar. Ele, na verdade, vendeu o que o pai havia separado para ele, e então largou a casa do pai e foi desperdiçar tudo o que o pai havia lhe dado. A ofensa, portanto, foi dupla. E aqui nós vemos um dos papéis, ao Jesus comparar Deus com o Pai nesta figura, ele está mostrando exatamente algo que faz parte daquilo que deve fazer parte da essência de ser um pai. O pai é aquele que deve estar preparado para absorver a ofensa. Ao invés de castigar o filho, punir o filho, de passar um sermão no filho, ele se cala num silêncio onde ele absorve toda aquela ofensa. Lembrando exatamente nessa parábola a figura do próprio Jesus, que dentro de poucos dias estaria no Monte Calvário, absorvendo todas as ofensas humanas e cumprindo a profecia bíblica que dizia que, como um cordeiro mudo, ele foi para diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca, porque ali Jesus não estava para censurar ninguém, criticar ninguém, Jesus estava para receber toda a ofensa dos nossos pecados sobre ele. E o pai, ele tem este papel. Esse homem, ele mostra uma característica que infelizmente existem muitos filhos. Filhos que querem livrar-se da autoridade do pai, do domínio do pai, mas querem aproveitar-se dos benefícios do pai. Essa é uma das demonstrações da maior baixeza de caráter que uma pessoa pode demonstrar. Uma pessoa pode realmente não se dar bem com seu pai, e pode haver mil motivos para isso. Muitas vezes, culpa realmente do próprio pai. Mas há uma baixeza de caráter sem limites, quando uma pessoa critica o seu pai, se opõe ao seu pai, mas se alimenta diariamente do pão que o seu pai põe na mesa. Vive diariamente debaixo de um teto que o seu pai construiu e paga.
Estão entendendo? É exatamente isso que o filho pródigo fez. Ele ofendeu ao pai porque, na verdade, ele está dizendo: pai, eu não me interesso por você. É isso que ele está dizendo. Por mim, eu preferia que você estivesse morto. Você, de certa forma, é um estorvo, é um atrapalho na minha vida. A minha vida seria melhor sem a sua presença. Eu quero me livrar de você. Mas, ao mesmo tempo, ele vai para o pai para dizer: mas, na verdade, pai, eu quero primeiro que você me dê a minha parte da herança, a parte daquilo que você trabalhou uma vida inteira, aquilo que você juntou com o seu suor. Eu quero a minha parte. Aquilo que eu nunca fiz nada, eu quero ela. Eu odeio você, mas adoro a sua carteira. Eu não quero saber de você, mas eu quero cada centavo da minha herança. E quantos filhos agem exatamente dessa maneira? Eles se julgam maiores do que os seus pais, melhores do que os seus pais, mais justos do que os seus pais. E se há uma coisa que eu tenho aprendido na experiência da vida, pela observação, é que esses que se acham melhores do que os seus pais, não serão melhores pais. Na verdade, eles cometerão erros que o seu pai e sua mãe não cometeram. Eles, na verdade, serão pais e mães muito mais fracos do que os seus pais. Porque ao julgar-se juiz sobre os seus pais e achar que você sabe mais, entende mais da vida e que analisa a vida e acha que os seus pais fizeram tudo errado e que você, quando tiver a oportunidade de ser pai ou mãe, você nunca vai cometer esses mesmos erros, ao colocar-se na figura de juiz, você acabou desperdiçando as grandes lições que você poderia ter aprendido com seu pai, com sua mãe. E por isso, a tendência, na verdade, é você repetir não apenas os mesmos erros do seu pai, como agravá-los ainda mais. Ou seja, criticou uma vida inteira e acabou fazendo, na verdade, muito pior. Porque o ponto de vista bíblico é que você deve honrar aquilo que é prioritário, aquilo que é primário, aquilo que é primícias. E aí entra o relacionamento pai e filho. O pai veio primeiro, o pai é a razão de você existir, bem ou mal, certo ou errado. De qualquer maneira, a sua vida é por causa desse pai. E quando nós nos posicionamos contra essa figura paterna, sem saber, nós estamos bloqueando a própria figura do nosso pai eterno. Porque Jesus, ou melhor, Deus o Pai, ele usa esse título exatamente porque ele espera dos pais humanos que os pais humanos representem tão bem a sua função paternal, que os filhos entendam o que é um relacionamento filho-pai, pai e filho, e assim consigam entender o relacionamento com Deus. Mas infelizmente, a imperfeição humana e os pecados que entraram na nossa história distorcem esses relacionamentos, e pais muitas vezes causam marcas tão profundas em filhos, que muitas vezes eles têm uma dificuldade enorme de relacionar-se com o próprio Deus como um pai. Mas o pai, assim como nesta parábola, com esse silêncio incrível, isso é o que surpreendeu a audiência que Jesus estava falando, porque eles esperavam naturalmente que Jesus ia contar uma parábola dessa e ia imediatamente mostrar a repreensão do pai, o pai chamando os juízes da cidade para punir esse filho, o pai dando um tapa na cara do filho, dizendo o que você fez é uma ofensa que não tem limite. Mas Jesus se cala, e na parábola, o que surpreende na parábola é Jesus dizendo que o pai não abriu a boca e fez o que o filho pediu e dividiu a herança e entregou para o filho. E menos depois, quando o filho reuniu todas as coisas que tinha e partiu para uma região distante, Jesus também não mostrou o pai falando nada. Lá vai aquele sem vergonha, lá vai aquele mal agradecido. Não, Jesus outra vez mostra um pai calado.
E nesse silêncio que Jesus transfere para o Pai, mostrando como o Pai ele precisa estar preparado para absorver a ofensa, Jesus acaba mostrando como Deus espera que os pais conservem a dignidade. Porque Jesus mostra nessa figura, por meio do silêncio, uma dignidade tão impressionante do Pai. Ele é um pai que está sendo ofendido, ele é um pai que está sendo roubado, porque o filho só tem interesse no que ele produziu, e na verdade é um filho que não merece receber aquilo. Mas Jesus mostra a dignidade de um homem que aceita as ofensas, que dá para o filho o que o filho pede, que não impede o filho de fazer as coisas que ele está querendo fazer, principalmente por estar na idade adulta. É claro que na idade juvenil, onde nós temos a responsabilidade de educar, de ensinar o caminho, os pais têm a obrigação diante de Deus de colocar limites aos filhos e dizer o que pode e o que não pode. Mas à medida que o filho vai entrando na idade adulta, algumas coisas não cabem mais, e nem precisa chegar exatamente na idade adulta. Um filho, uma filha, quando já entra na adolescência, começa a entrar na juventude, às vezes dá vontade de quebrar eles no pau do mesmo jeito que a gente quebrava antes, mas o pai olha e não é que não pode, não é que o pai está tão velhinho que não pode, a mãe está tão velhinha que não pode, mas é que a sabedoria da vida mostra o efeito que dava antes não daria agora. Agora não adianta eu simplesmente cortar ele de vara, embora a vontade é de moer, né? Mas agora não vai funcionar. Antes funcionava. A tática vai ter que mudar ao longo do tempo. Então aqui o pai, ele simplesmente guarda um silêncio que revela uma dignidade impressionante. E a história toda mostra a dignidade do pai do começo ao fim. No silêncio do filho que ofende, ele não retruca. No silêncio em dividir a herança. No silêncio do filho que se vai, não respeitando nem os limites legais de que ele não poderia vender aquelas terras. E no silêncio de um pai que recebe o filho, outra vez sem criticar, sem falar absolutamente nada, porque na verdade o filho já lhe ofereceu tudo o que ele precisava saber quando ele volta arrependido. O pai precisa aprender a guardar a sua dignidade, manter aquela figura, pastores passaram a ser chamados com o tempo como uma figura de paternal, como uma figura de pai sobre os membros da igreja, como na figura até mesmo no catolicismo, passaram a ser chamados de padres, não é? Pais. Os próprios discípulos mais tarde, depois no segundo e terceiro século depois de Cristo, passaram a ser chamados de pais da igreja, e pastores e líderes religiosos passaram a ser chamados de reverendos, no sentido de que eram pessoas dignas de reverência, por causa da posição que ocupavam, justamente uma posição semelhante à de um pai. Um pai, portanto, precisa conservar essa dignidade. Ele não vai descer ao nível do filho desobediente, ele não vai contaminar o seu linguajar, ele vai sustentar uma dignidade, vai absorver a ofensa, e nesse silêncio mortal, ele vai fazer o que a Bíblia diz, de não nos vingarmos a nós mesmos. Paulo diz assim: não se vinguem vocês mesmos, mas antes... se o teu inimigo tiver sede, dê de beber, se tiver fome, dê de comer, porque quando você fizer isso, quando você retribuir com dignidade aquela pessoa que na verdade é o seu inimigo, no caso aqui é um filho que se tornou um inimigo, Jesus disse, quando você retribui com essa dignidade desse silêncio e de pagar o mal com o bem, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça deles. Essa é uma linguagem que diz assim, você vai estar mexendo com a consciência deles. O que acontece nessa ilustração é a figura de uma traição
de uma traição num dos níveis mais profundos que a traição pode atingir, a traição de um filho para com o seu próprio pai. A traição dói, a traição fere, a traição ela causa feridas na alma que, assim como um corpo, você vai precisar de um tempo de convalescência, um tempo de recuperação. Eu já sofri feridas na alma por traições que eu levei mais de 2 anos para ser curado, porque a alma estava ferida. O corpo físico normalmente tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida que a alma. A traição causa dores que, se você não cuidar, vai se transformar numa gangrena, vai se transformar num tumor que só vai crescer. Você não pode alimentar, você tem que estar decidido a perdoar, você tem que estar decidido a esquecer, você tem que estar decidido a abandonar, mas ao mesmo tempo é preciso respeitar de que quem foi ferido pela traição precisa de tempo para se recuperar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é pior que a traição. É ser traidor. Porque quando você é traído, dói, fere, machuca, mas você tem uma enorme vantagem do teu ponto de vista. Você pode manter uma dignidade e dizer: eu sei que eu fiz tudo o que eu podia para o bem dessa pessoa, mas ela me retribuiu com o mal. Então a minha dignidade não foi roubada, a minha dignidade não foi reduzida, pelo contrário, ela aumentou com essa agressão. Agora, o que traiu, irmãos, esse dá pena, esse dá pena. Primeiro porque ele entrou no campo de Satanás. Ao trair, ele entrou num terreno onde ele se torna um aliado no mesmo pecado de Lúcifer, que traiu Deus. Ele se torna, nesse momento, similar ao pior inimigo da humanidade, ao mais decadente, ao mais demoníaco. E ao trair, você se torna ali, par a par com o capeta. Não é fácil essa posição, porque agora você vai ter que lidar com as acusações de Satanás. Para lidar com a acusação, ou você vai pirar, ou você vai começar a ter a sua alma agora amargurada. Como é que eu pude dizer isso para o meu pai? Como é que eu pude roubar o meu pai? Como é que eu pude fazer isso com essa pessoa que confiou em mim? Como é que eu pude fazer isso com a minha esposa? Como é que eu pude fazer isso com o meu esposo? E agora você tem o peso da acusação sobre você, que é muito pior do que ser traído. Trair é muito pior do que ser traído. Porque você vai ter que conviver com aquilo por muito, muito tempo. E se você não souber lidar agora com este peso, existe um outro caminho, que é o peso agora de, vou procurar não pensar nisso, vou fechar o meu coração para isso. E com isso agora você começa a fazer com que a sua mente seja cauterizada, de maneira que você agora já não liga para mais nada. E você vai ir de um pecado pior que o outro, porque ao ser um traidor, você colocou um peso enorme sobre a sua própria cabeça. Na parábola, Jesus mostra exatamente isso. O filho vai ter que lidar com uma vida agora de acusação. Um filho vai ter que lidar agora com um peso de ter cuspido na cara do pai que o sustentou e o alimentou. Um filho vai ter que lidar agora com o fato de que aquilo que um pai levou uma vida inteira para juntar, ele torrou aquilo em poucos minutos, ele acabou com tudo aquilo que o pai havia produzido. Portanto, o pai conserva a dignidade, enquanto que o filho tem que lidar com o peso do seu erro. E aqui nós vemos um outro perfil de um pai. O pai permite o filho errar. Isso significa que o pai não pode ser um controlador. Ele não pode tornar o seu filho uma extensão de si mesmo. Ele precisa respeitar a individualidade do seu filho. E por isso, à medida que o filho vai crescendo,
ele vai continuar sendo um conselheiro, mas ele não tem mais como impor sua autoridade, e por isso ele precisa permitir, por mais que doa profundamente nele como pai, ele precisa permitir que o filho erre. A Bíblia fala sobre a beleza dos cabelos brancos e das rugas. A gente, nessa geração, tem dificuldade de entender isso, né? Porque é botox para eliminar a ruga e tinta para pintar cabelo branco, enquanto que a Bíblia fala o contrário, fala cada ruga do rosto na verdade uma honra, cada cabelo branco da cabeça é na verdade uma história. A beleza dos cabelos brancos e das rugas são, na verdade, mapas pelas quais os filhos nunca caminharam, de terrenos, de lugares, de épocas que os filhos nunca experimentaram. Vão experimentar ainda, mas não experimentaram. É por isso que o pai precisa permitir que o filho que insiste no erro, existe um momento em que o pai precisa, você está crescendo, eu não posso mais te tratar como criança. Eu procurei te ensinar, te dizer, porque o inteligente aprende com os seus próprios erros. Correto? Uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. Eu errei, sofri, não vou mais errar de novo. Esse é o inteligente. O tolo não aprende nem com os próprios erros. Ele erra e continua errando e fazendo o mesmo erro a vida inteira. Mas o sábio, ele é sábio mais do que o inteligente, porque ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa passar. Ele não precisa passar pelo erro que o pai cometeu. Se o pai está aconselhando e dizer, filho, eu já andei nessa linha aí. Eu sei aonde termina essa história. Eu já sei o tanto que vai ser de sofrimento para a tua vida. Então, na figura de pai, eu posso te aconselhar. Não vá, não vale a pena. Mas você não pode impedir. Por isso, quando nós desprezamos o nosso pai, quando nós desprezamos os cabelos brancos e as rugas, nós estamos desprezando, na verdade, um enorme livramento de muita coisa que a gente não precisava passar. Eu sei que os pais o estilo de música deles é outro, as roupas são outras, os heróis, os filmes são outros, mas não se iluda, não se iluda. As experiências que cada ruga carrega, a experiência que cada cabelo branco carrega, são experiências de sofrimentos que Deus tem a intenção de mostrar que cada pessoa não precisa passar pelo mesmo caminho. É por isso que nós vemos no livro de Reis, principalmente, uma frase que aparece por todo o livro. Quando a Bíblia mostra sobre a história de reis que foram maus, que se afastaram de Deus, e então a Bíblia diz, e o rei fulano de tal morreu e foi sepultado com seus pais. E diz assim, e fulano de tal se levantou e reinou no lugar do seu pai. Mas diz assim, e andou nos mesmos caminhos do seu pai. Que tristeza! Que tristeza é você não aprender com os erros de quem já te disse que este caminho é um caminho que vai dar em dores e sofrimentos. Por isso, como parte do ensino, que antes era pela vara, agora é pela permissão de errar. Quando eu podia, eu te corrigia pela vara. Agora está ficando grande demais, agora é melhor deixar que você quebre a cara. Agora é melhor que deixar que você, já que você não quer me ouvir, então a minha função como pai vai estar aqui para te aconselhar e orar por você, mas você tem que sentir as próprias dores. Nós vemos este homem permitindo que o seu filho se vá. E no próprio versículo 13, que diz que o filho tomou a iniciativa de ir, no próprio versículo já diz que ele já torrou tudo, já acabou com tudo. Porque viveu irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Fome, escassez, crises, é comum.
Quantas crises nós já passamos, quantas crises financeiras, nós que viemos do Brasil, quantos planos econômicos nós já atravessamos. Não são planos econômicos que matam uma pessoa. O que mata uma pessoa é a falta de sabedoria e preparação para a crise. Jesus ensinou exatamente isso quando ele disse que 2 homens constroem uma casa, um constrói com um fundamento sólido sobre a rocha. Quando Jesus usa essa experiência, ele não está querendo dizer que alguém foi lá e achou uma pedra e construiu uma casa em cima da pedra, não. Ele está usando a mesma figura que 2000 anos depois os engenheiros e os construtores dos dias modernos entendem. Que você precisa, para construir uma casa, cavar até achar fundamento sólido. É essa figura. Jesus não está dizendo que o homem simplesmente foi esperto e se aproveitou de uma pedra e construiu uma casa. Ele está dizendo, não, o homem pagou o preço para cavar buracos até encontrar terreno sólido, rocha firme, para então colocar os fundamentos da casa. Já o outro disse, trabalhar tanto para quê? Deixa eu construir aqui mesmo sobre areia, não vou fazer buracos, não vou fincar estacas, não vou cavar para achar terreno sólido. Ele opta pelo caminho mais fácil, ele opta por aquilo que é melhor agora, que vai dar melhores resultados hoje, agora. Mas até nos dias modernos nós sabemos que aquilo que Jesus falou nessa parábola continua mostrando sua sabedoria permanente. Porque até o dia de hoje, quanto mais alto um prédio vai ser, você percebe que eles gastam mais tempo aonde? Na fundação. Geralmente eles colocam aquele tapume, colocam aquele muro, aquela cerca, dizendo aqui vai surgir o edifício tal. E você passa ali 1 mês, não tem nada. 2 meses, não tem nada. Às vezes 1 ano e não tem nada. Eu falo, ué. E você escuta a barulheira lá. E fala, trabalhando estão. Mas por que não vê nada? Porque primeiro eles estão fazendo o edifício para baixo. Porque quando você se preocupa com o fundamento, você está preparado para a crise. É exatamente isso que Jesus contou. Os 2 fizeram a mesma casa. E os 2 sofreram a mesma crise, porque Jesus disse que então soprou o vento, então vieram as chuvas, então vieram as ondas, então veio a tempestade. Na verdade, a tempestade sobre o cara que construiu sobre a areia não foi mais forte que a tempestade do cara que construiu sobre a rocha. A diferença é que um se preparou para a crise, e por isso ele permaneceu. Quando Jesus disse, veio uma época de fome, o problema não é a época de fome, o problema é o fato da Bíblia dizer que depois dele ter gastado tudo, depois que ele gastou tudo que tinha, veio uma fome, e aí que é o problema. O problema é de você olhar a vida e pensar apenas no agora, mas não se preocupar que você tem que plantar para o amanhã, não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos. Espiritualmente, você se preparar e preparar-se para a vida. Como na figura da parábola das 10 virgens, onde Jesus fala ali daquelas 10 virgens, das quais 5 esperavam o noivo, mas esperavam o noivo antecipando o momento de crise, por isso trouxeram óleo de reserva. Enquanto que as 5 virgens imprudentes foram chamadas assim, porque elas se preocuparam só com agora. Eu tenho óleo para agora, eu tenho fogo para agora, eu tenho lamparina para agora. O problema é que elas não contavam justamente com a prudência das outras 5, que diz assim, e tardando o noivo, ou seja, por tardar o noivo, esgotou-se o óleo das lâmpadas de ambos os grupos, mas aquele que se preparou para a crise tinha reserva para enfrentar a crise. E quando acabou o óleo da lamparina, eles tinham o óleo de reserva para pôr e acender.
E o óleo ali representa claramente o Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus está dizendo, prepare-se para a vida, trabalhe duro nessa vida, não apenas pelo seu diploma, trabalhe duro na sua vida espiritual, trabalhe duro na edificação do seu preparo para se tornar uma boa esposa, um bom esposo, porque se você deixar para, o que importa é o amor, vamos nos casar e ter aquele casamento de príncipe, de princesa, e depois a gente resolve. É por isso que casamentos de príncipes e princesas, que gastaram 400 mil, 500 mil, 1 milhão, casamento em castelos, não duraram 4 meses, 5 meses, 6 meses. Terminaram em dor, terminaram em sofrimento. Agora nós vemos a figura de um homem que desce tanto, aonde diz que de um homem rico, ele gastou tudo o que ele possuía, e chegou no momento em que, para não passar fome, conseguiu um emprego com um dos cidadãos daquela cidade e foi trabalhar com porcos. Jesus, cada palavra que Jesus está usando nessa parábola, ele estava usando para causar impacto. Como eram judeus que estavam escutando, o porco era o animal mais imundo, não apenas do ponto de vista higiênico para aquela época, mas também do ponto de vista cerimonial, religioso. O judeu não podia comer carne de porco. Portanto, quando Jesus coloca a figura de um homem que desce tanto ao ponto de se tornar um alimentador de porcos, Jesus podia ter usado qualquer outro animal, mas ele fez para mostrar como, do ponto de vista de um judeu religioso, mostrando, se você desobedecer o teu pai, se você desonrar o teu pai, é assim que você vai terminar. Você vai terminar no pior nível possível, espiritual, moral, é assim que você vai terminar. E então nós vemos esse homem, naquele estado, nós vemos as coisas mudando. Porque a Bíblia diz no versículo 17 que ele então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Um homem não respeitava o seu pai, não admirava o seu pai, na verdade desejava o seu pai longe ou morto, não via razão nenhuma para honrar ou para esperar o seu pai até o dia da sua morte. Ele quer viver longe do seu pai, portanto, mas desfrutando dos benefícios que o seu pai tem para dar. Mas ao entrar neste caminho de traição, ao entrar neste caminho de rebelião, ele vai sofrer as consequências, porque a Bíblia diz que no mundo espiritual as coisas funcionam dessa maneira. Você semeia para a carne e você colhe carne. Você semeia para a carne e você colhe perdição. E de acordo com a lei da semeadura, existe um outro fator ainda, um fator que pode ser ao teu favor ou contra você, o fator da multiplicação. Porque o fator da semente é que você planta uma semente, mas você não colhe uma semente. Existe um fator multiplicador ali. Ou seja, é por isso que a Bíblia diz que se você semeia ventos, você irá colher tempestades. Você não vai colher vento. Você vai colher vento multiplicado, tempestade. Aquele que investe em traição, aquele que investe em fazer o mal, a Bíblia diz que ele vai colher perdição, multiplicado. Porque naquilo que nós semeamos, nós colhemos e colhemos multiplicado. Por isso aquele que semeia para a carne colherá frutos de morte, mas aquele que semeia em Deus vai colher frutos multiplicados nas coisas espirituais que ele plantou. Aí você vai dizer: Senhor, eu não mereço tudo isso. Eu falei: não merece mesmo, mas é a multiplicação da semente. Você plantou uma coisa pequena e eu te dei um monte de bênçãos, porque é a multiplicação da semente. E neste momento, aquele homem que desprezava o pai, olhava para o pai: esse é um velho caduco, é um velho ultrapassado, não sabe de nada, eu quero distância dele, eu quero paz, eu quero ser dono do meu nariz, ele não sabe de nada, não entende a nova geração, deixa eu pegar o meu dinheiro e vou ser um investidor,
Vou abrir um canal no YouTube, vou ser um youtuber. Vou ficar milionário da noite para o dia. Ele que fique com a enxada dele. Ele que fique com o trabalho dele braçal. Eu vou mostrar que eu sou muito melhor do que esse velho desprezível. Mas quando acabou o dinheiro e ele enfrentou a vida que o seu pai lhe protegia de sentir. Ele não sabia que a vida era dura daquele jeito. Por quê? Porque o seu pai lhe tinha protegido da dureza da vida. Quando ele enfrentou a vida do ponto de vista de um homem que agora não tem mais a proteção do seu pai, ele diz, rapaz, a vida é dura demais. E quando ele enfrenta a vida e percebe que ele descobre que ele consegue gastar o que o seu pai juntou uma vida inteira em poucos dias, em poucos meses, talvez em poucos anos, ele descobre que ele na verdade é um enorme fracassado. O pai dele é que é o bambambam. Porque ele descobre, rapaz, o velho enfrentou crise, o velho enfrentou diferentes presidentes, o velho enfrentou problemas de todo tipo e sustentou o dinheiro dele, guardou e enriqueceu com o tempo. Eu não, eu que achava que era o tal, o economista, o entendedor, o moderninho, perdi tudo que o meu pai poupou em pouco tempo. Em outras palavras, eu sou uma anta, o meu pai é um gênio. Por isso o ponto de vista muda no meio da parábola radicalmente. Ele começa a olhar e fala, rapaz, olha onde que eu estou aqui, trabalhando para alimentar porcos. E o pior não é alimentar porcos, o pior é quando ele está dando a comida para os porcos. Ele está com tanta fome que ele se pega desejando comer a comida que ele está dando para os porcos. Aí o cara fala, rapaz, eu desci feio, eu caí feio. É ali que o orgulho acaba. E aí que começa a humildade. E aí que a imagem do pai carrasco muda. Ele fala, rapaz, até um escravo na casa do meu pai, até um empregado na casa do meu pai vive melhor do que eu estou vivendo. E ele prepara todo um discurso, vou voltar, sabe o que? É melhor eu voltar para o meu pai, pedir perdão. E ele não está fazendo aqui um jogo sentimental, ele estava disposto realmente a ir para o pai e dizer, pai, eu sei que o senhor não precisava me receber, eu sei que o que eu fiz foi terrível, e o senhor não precisa mais me receber como filho, mas por favor, só me deixa ser um dos teus servos, que é melhor para mim ser só um servo, um empregado teu, do que ser livre e estar nas minhas próprias mãos, no meu próprio destino. Ele diz, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, de quem achava que o pai não era digno de ser pai dele, agora ele vê que o pai, ele é que não é digno de ser chamado de filho daquele mesmo velho, daquele mesmo homem. E aqui nós vemos como o pai oferece a proteção, porque a Bíblia diz que ele ensaiou tudo, vou voltar para a casa do meu pai. Jesus está falando aqui sobre o arrependimento, ele está falando que não interessa quão profundo você desceu. Sabe, irmãos, uma das coisas piores do pecado é exatamente isso. Ele é uma traição contra Deus, e como eu disse, ele causa um peso tão grande sobre os nossos próprios ombros, uma vergonha tão grande, uma desonra, uma dor tão grande, que nós olhamos para nós e nós mesmos não temos coragem muitas vezes de voltar atrás porque não nos sentimos mais dignos. O que fizemos foi tão errado, o que fizemos foi tão baixo, caímos tanto. Mas nessa parábola Jesus está mostrando exatamente isso, quando ele usa o termo de você descer até o ponto de se tornar um alimentador de porcos e ainda ter vontade de comer a comida dos porcos. O que ele está querendo mostrar é, não importa o quão baixo você desceu, não importa quão grave foi o seu pecado, no momento em que você decidir, eu quero voltar para o meu pai, eu quero voltar para Deus, você se surpreenderá, porque você encontrará um Deus que é Pai. Você encontrará um Deus que continua com a sua dignidade. O pai não ficou implorando para o filho, agarrando nas roupas do filho, não, meu filho, não vai, por favor, não vai. Não, o pai manteve a dignidade. Quem saiu debaixo de olhos de censura foi o filho. Foi o filho que o irmão mais velho saiu olhando.
olhando e chacoalhando a cabeça, os vizinhos olhando, olha só, olha que canalha esse cara. O pai não, talvez, certamente com lágrimas nos olhos, ele manteve a dignidade. Quer ir, filho? Vai. Mas o pai manteve a sua dignidade. E aqui entra um caráter que Jesus está falando sobre o pai e mostrando a nós pais que nós devemos ter. O pai precisa também estar pronto para oferecer a proteção. Porque a Bíblia diz que o filho ensaiou aquele discurso e veio vindo para... Eu preciso falar isso para meu pai, eu vou preparar o meu discurso aqui. Pai, não sou digno de ser teu filho, por favor me permita a honra de ser um dos teus empregados. E ele vai preparando. E a Bíblia diz que o pai, na sua dignidade preservada, ele vê o filho vindo. Observe a dignidade do pai. Ele não se rebaixou a ponto de ir atrás do filho. Ele manteve a sua posição, manteve a sua honra e disse que o meu filho vem a mim, eu o receberei, eu o perdoarei, mas eu não vou atrás dele. Isso é dignidade. Ele mantém a sua dignidade. Muitos pais não entendem isso, mas a nossa figura como pais e mães, tem que ser como aquela figura daquele farol do lighthouse, que guia os navios. A noite pode vir, a tempestade pode ser a pior possível, a escuridão pode ser tão grande que você possa não enxergar um palmo à sua frente, mas se há uma coisa que o farol não pode jamais, é deixar de manter a sua firmeza e o seu brilho. Ele tem que continuar no mesmo lugar e tem que manter-se aceso. Não importa o quanto o navio se aventure nos mares, nas tempestades, o que importa é que na hora que o marinheiro precisar da referência, ele vai olhar e ele vai ver que o farol não se apagou, o farol continua brilhando. Sabe o que essa geração está fazendo? À medida que os seus filhos estão se desviando, à medida que os seus filhos estão entrando por caminhos terríveis, os próprios pais estão acompanhando. Ah, meu filho achou que ele é homossexual, então tudo bem, vou começar a defender o homossexualismo. Ah, meu filho achou que é melhor entrar nas drogas, ok, vou proteger o meu filho e deixar que ele use as drogas dentro da minha casa. Ok, meu filho que resolveu se prostituir e adulterar, fornicar e começar a ter relações com a sua namorada, vou então ceder o quarto da minha casa para que o meu filho cometa os seus pecados dentro de casa. E é o lighthouse, é o farol, na verdade, se apagando e seguindo o curso dos navios. Só que daí lá adiante o filho vai estar com aquelas cascas dos seus pecados, com aquele peso, com aquela queimação na cabeça dos seus erros, dos seus pecados. E ele vai dizer, como é que eu pude me perder tanto? Eu preciso voltar de onde eu vim. E quando ele olha para o próprio pai, o pai já se perdeu também. Ele olha e não vê nenhum farol. Esse pai da parábola, ele sofreu as dores, manteve a sua dignidade, e a sua dignidade era como a luz daquele farol. Quando o filho estava nas mais densas trevas, ele olhou, como é que eu pude vir para essas trevas? E ele olha para todo canto desesperado, e de repente ele vê a luz do pai. Ele diz, na casa do meu pai, é melhor ser um escravo, ser um servo, do que ser um livre na condição que eu estou. O pai precisa manter, e a Bíblia diz que ele está lá na sua dignidade, e ele vê o filho chegando. Quando ele vê o filho chegando, a Bíblia diz que ele correu em direção ao seu filho. Ele não foi implorar para o seu filho voltar, mas quando ele viu o seu filho voltar, então ele correu ao seu encontro. Muitas vezes você errou tanto, desceu tanto, perdeu valores que você antes lutou tanto por eles, que você fala, como é que eu pude entrar nessa? Eu preguei tanto contra isso, eu ensinei tanto contra isso, como é que eu pude cair dessa maneira? E você fala, não vou voltar porque o caminho é tão longo, mas aí é que está, na verdade o caminho é só metade. Porque metade você percorre, a outra metade Deus vai ao teu encontro. O pai correu. Quando Jesus usa isso, Jesus sabe que a figura daquele pai é a figura de um proprietário, de um homem, de um senhor, de um Lord Land. Ele mantém a sua dignidade. Esses homens usavam roupas longas. Nenhum homem naquela cultura, nenhum homem nobre, a figura que Jesus está usando do pai aqui é um homem nobre, nenhum homem nobre correria. Sabe por quê?
E curioso que a palavra, na verdade, grega que está usada aqui, onde diz que aqui, quando ele viu o seu filho, ele correu ao seu encontro, a palavra que está ali é sprint. A tradução correta para o inglês seria sprint. Não é andar rapidinho, não. É aquela corrida de 100 metros que você realmente corre mesmo. Só que aí que está o problema. Para um homem que usa uma saia longa, uma túnica que vai até os pés, só tem um jeito de correr desse jeito. Como? O que você tem que fazer? Você tem que levantar. Você tem que mostrar suas pernas brancas que nem mandioca descascada. As pernas enrugadas de um idoso. Fininha, que parece 2 bambu, né? Aquilo era uma desonra, você mostrar as pernas para um homem que vive na Flórida em 2018, que usa bermuda. Você não consegue imaginar o sentido dessa parábola, porque Jesus estava dizendo, esse homem, por causa do seu filho, ele levantou e se desonrou diante das pessoas para ir correndo em direção do seu filho. Mas aqui está um segredo que muitos não entendem. Sabe por que ele correu em direção ao seu filho? Para proteger o seu filho. Porque aquela era uma sociedade que ela se protegia de tudo aquilo que trazia perigo para a sociedade. Então, por exemplo, aquela era uma sociedade em que você não transava com quem você quisesse. Você casava com uma pessoa e aí você tinha relações sexuais com ela. Portanto, um homem que fosse pego transando, tendo relações sexuais com uma outra mulher, ele era considerado um transgressor. Pela lei, ele era obrigado a casar com aquela pessoa, ele era proibido de divorciar-se dessa pessoa por causa disso. Não que o divórcio fosse proibido na lei, mas porque ele na verdade tinha tido relações antes do casamento, ele agora tinha uma lei sobre ele, onde ele nunca mais poderia se divorciar daquela pessoa, e ainda ele teria que pagar uma multa para os pais daquela pessoa. Da mesma maneira, um homem que ousasse desafiar aquele sistema patriarcal, onde a figura do pai era a figura importante, que mantinha a unidade dos clãs, a unidade das famílias. Quando um homem fez o que esse jovem fez, se ele fosse entrar naquela vila sozinho, ele corria um sério risco de ser apedrejado, de ser morto por aqueles vizinhos. Por isso, quando o pai o viu, ele foi correndo, ele se expôs, ele caiu na desonra, porque ele disse, eu preciso proteger o meu filho. É o que Jesus fez. Ele desceu da sua glória, da sua dignidade, que ele preservou o tempo todo. Mas quando ele viu que nós corríamos o perigo de sermos mortos por causa dos nossos pecados, ele não apenas levantou a sua roupa, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele desceu neste mundo. Aquilo, o próprio nascimento que nós celebramos o Natal tão bonitinho, aquilo ali é só o começo da humilhação de Cristo. Porque ele que sentava-se nos tronos, nos lugares eternos, agora está nascendo numa estrebaria, cercado de cocô de vaca, cercado de animais fedorentos. Ele que era o Senhor, detentor de todas as riquezas, agora é conhecido como o filho do carpinteiro. E aquilo foi só o começo das humilhações, porque daí viria o treinamento na carpintaria, os calos nas mãos, as ferpas enfiadas nos dedos, tudo porque ele resolveu se humilhar, levantar a sua roupa e correr ao nosso encontro. E aquilo chegou no ápice da sua humilhação no Gênesis, no Getsêmani, quando ele finalmente encontra os seus algozes que lhe prendem, que lhe batem na cara, que lhe cospem, que lhe perfuram, que lhe deixam nu na cruz. Porque ele, como o pai dessa parábola, ele, quando nos viu vindo em sua direção, ele correu ao nosso encontro. E o pai oferece a restauração. O cara chegou lá, encontrou, viu o pai vindo na direção dele, já começou a ler o papelzinho. Pai, eu não sou digno de ser seu filho. O pai nem respondeu. O pai só escutou que o filho abraçou, beijou o filho. Virou e gritou lá, prepara o novilho gordo.
O novilho gordo era o boi que estava, o animal, ou a vaca que estava preparada para ser abatida para a festa, para a comida. Então ele era alimentado mais do que as outras, ele era aquele animal grande, que estava sendo preparado para um grande evento. E quando ele abraça o filho, ele nem responde o filho. Quando o filho diz, pai, o senhor me dá um lugarzinho aí de empregado, ele nem responde o filho. Ele já diz, mata o novilho cevado, prepara o boi gordo, prepara para a festa. Traz também o anel. E ali está a resposta que ele está dando para o filho. Porque o anel significa, você está sendo aceito de novo como filho. Preste atenção nisso. O pecado tem consequências. Quando o pai colocou o anel de novo de filho, significa, você não vai ser tratado como escravo nem como servo. Teu irmão não vai poder te tratar como você, como inferior. Porém, não se esqueça que a tua herança você já recebeu. Como ele era o mais novo, ele recebeu 1/3 da herança. Porque o primogênito sempre ganhava o dobro do que os outros irmãos. Então, se fossem 3 irmãos, o primogênito ia ficar com 50% e os outros 2 iam ficar com 1/4, 25%. Como eram só 2, significa que a herança foi dividida em 3, o primogênito ficou com 2 partes e aquele moço ficou com a sua única parte. Ele voltou para a casa do seu pai para ser um servo do seu pai, e seu pai disse, você não vai ser meu servo, você vai voltar a ser o meu filho. Porém, a sua herança você não tem mais. Porque o terreno que eu vivo hoje, as coisas que eu vivo hoje, elas já são parte daquilo que eu dei para o teu irmão. Na prática, isso significava que quando o pai morresse, aquele irmão, se quisesse continuar ali, ele agora seria servo do seu irmão. O seu irmão, como primogênito, seria o senhor do clã, o senhor da família. Mas aquele homem, nesse ponto, ele não está mais preocupado com isso. Porque, na verdade, ele foi ali para ser um servo. Você percebe? Nós achamos que somos tanta coisa, que a gente é tão bom. Mas, na verdade, quando nós perdemos tudo, nós estamos na nossa melhor condição. Porque quando você vai disposto a ser um servo, se o pai chegasse e dissesse, ok, então vai lá para o curral e você vai cuidar das vacas, você vai ser meu servo. Ele ia ficar triste? O que vocês acham? Não. Ele ia dizer, yes, deu certo. Meu pai me aceitou de volta. Era o meu plano que ele me aceitasse como um servo. Ou seja, depois que nós reconhecemos o nosso erro e o nosso pecado e nos aproximamos de Deus, não existe mais lugar para o orgulho. Porque, na verdade, nós já perdemos tudo quando percebemos que nada éramos e que fomos salvos de tudo. O Pai oferece a restauração e o Pai oferece e trabalha a comunhão e a comunicação, porque o filho mais velho vê aquela festa e vê aquilo e pergunta para os escravos, pergunta para o servo, o que é isso? Ah, é o teu irmão mais novo que voltou e o teu pai mandou matar o novilho e fez uma festa, fez um churrascão aí. E deu um anel de filho de novo, e pôs sandálias nos pés dele, e ele ficou bravo e não quis entrar na festa. O pai viu o filho lá fora, foi conversar com o filho. E ele disse, poxa pai, olha só, a minha vida toda eu te servi como um escravo, e você nem um cabrito me deu, nem um cabrito você me matou para fazer uma festa para mim. Agora vem esse aí que desperdiçou tudo que você tinha com prostitutas e você faz uma festa dessa. É assim que o legalista fala, é assim que o fariseu fala, porque ele está na casa de Deus, mas na verdade ele só está na casa de Deus porque ele tem medo de perder a condição de filho. Ele está na casa de Deus porque ele tem medo de ir para o inferno. E o pai disse, meu filho, na verdade, você sempre foi dono de tudo. Tudo sempre foi teu. E você sempre me teve, você sempre foi o meu parceiro. Ou seja, você sempre teve tudo, não apenas a herança, mas o dono da herança. E é isso que o religioso muitas vezes não percebe. Ele vem na igreja porque tem medo do inferno, mas ele não percebe que Deus, na verdade, quer muito mais do que apenas salvá-lo do inferno. Deus quer amá-lo e fazer com que ele
o conheça. O primogênito, na verdade, não perdeu nada. O pai não vai dividir agora a herança do primogênito com o seu irmão mais novo. O primogênito continua, na verdade, na sua posição. Agora, o filho mais novo, nesse momento, ele está numa posição muito melhor. Porque o arrependimento genuíno coloca você numa condição mais digna do que a daquele legalista que vive a vida inteira numa igreja, mas que, na verdade, não ama o seu pai. Na condição de perdido e arrependido, ele já perdeu tudo, por isso tudo que vier é lucro. Mas para aquele que tem tudo, mas não conhece o pai, não vive de fato o seu relacionamento com o pai, ele não percebe quão rico ele é.